como eram, no estado material, para o homem vivo, mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar, eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se pois dizer, sem receio de errar, que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensamentos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Como se vê, é uma ordem de fatos inteiramente novos, que se passam fora do mundo tangível, e constituem, se assim nos podemos exprimir, a física e a química especiais do mundo invisível. Mas como, durante a encarnação, o princípio espiritual está unido ao princípio material, daí resulta que certos fenômenos do mundo espiritual se produzem conjuntamente com os do mundo material e são inexplicáveis por quem quer que não conheça as suas leis. Assim, o conhecimento dessas leis é tão útil aos encarnados quanto aos desencarnados, pois só ele pode explicar certos fatos da vida material. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, toma nele corpo e de certo modo se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último, executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Os olhos do corpo veem as impressões interiores que se refletem nos traços do rosto, a cólera, a alegria, a tristeza, mas a alma vê nos traços da alma os pensamentos que não se traduzem no exterior. Contudo, vendo a intenção, o vidente bem pode pressentir execução do ato que lhe será consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem, ainda, afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro, o que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Daí os erros nas previsões de certos videntes, quando um acontecimento está subordinado ao livre-arbítrio do homem, não podem senão pressentir a sua probabilidade, conforme o pensamento que vem, mas não podem afirmar que ocorrerá de tal maneira e em tal momento. Além disso, a maior ou menor exatidão nas previsões depende da extensão e da clareza da visão psíquica. Em certos indivíduos, espíritos ou encarnados, ela é difusa ou limitada a um ponto, enquanto noutros é clara e abarca o conjunto dos pensamentos e das vontades que devem concorrer para a realização de um fato. Mas, acima de tudo, há sempre a vontade superior, que pode, na sua sabedoria, permitir uma revelação ou impedi-la. Neste último caso, um véu impenetrável é lançado sobre a visão psíquica mais perspicaz. Vide a Gênese o capítulo da presciência. A teoria das criações fluídicas e, por consequência, da fotografia do pensamento, é uma conquista do espiritismo moderno e, doravante, pode ser considerada como demonstrada em princípio, salvo as aplicações de detalhe, que resultam da observação. Esse fenômeno é, incontestavelmente, a fonte das visões fantásticas, e deve representar um grande papel em certos sonhos. Pensamos que aí se pode encontrar a explicação da mediunidade pelo copo d'água, vide o artigo precedente. Desde que o objeto que se vê não pode estar no copo, a água deve fazer o papel de um espelho, que reflete a imagem criada pelo pensamento do espírito. Essa imagem pode ser a reprodução de uma coisa real,
como a de uma criação de fantasia. Em todo caso, o copo d'água não é senão um meio de a reproduzir, mas não é único, como prova a diversidade dos processos empregados por alguns videntes. Este talvez convenha melhor a certas organizações. Ano 11, julho de 1868, número 7. A ciência da concordância dos números e a fatalidade. Várias vezes já nos perguntaram o que pensamos da concordância dos números, e se cremos no valor dessa ciência. Nossa resposta é bem simples: até o momento nada pensamos a respeito, porque com ela jamais nos ocupamos. Bem que temos visto alguns casos de concordâncias singulares entre as datas de certos acontecimentos, mas em pequeníssimo número para delas tirar uma conclusão, mesmo aproximada. A bem dizer, não vemos a razão de tal coincidência, mas, porque não se compreende uma coisa, isto não é motivo para que ela não exista. A natureza não disse a sua última palavra, e o que hoje é utopia, amanhã pode ser verdade. É possível que, entre os fatos, exista uma certa correlação, que não suspeitamos, e que poderia traduzir-se por números. Em todo caso, não se poderia dar o nome de ciência a um cálculo tão hipotético quanto das relações numéricas, no que concerne à sucessão dos acontecimentos. Uma ciência é um conjunto de fatos bastante numerosos para deles se deduzirem regras, e susceptíveis de demonstração. Ora, no estado atual dos nossos conhecimentos, seria de absoluta impossibilidade dar dos fatos desse gênero uma teoria qualquer, nem nenhuma explicação satisfatória. Não é, pois, ou, se preferirem, não é ainda uma ciência, o que não implica sua negação. Há fatos sobre os quais temos uma opinião pessoal, no caso de que se trata, não temos nenhuma, e se nos inclinássemos para um lado, seria antes para a negativa, até prova em contrário. Baseamo-nos em que o tempo é relativo, não pode ser apreciado senão em termos de comparação e os pontos de referência estabelecidos na revolução dos astros, e esses termos variam conforme os mundos, porque fora dos mundos o tempo não existe, não há unidade para medir o infinito. Assim, não parece haver uma lei universal de concordância para a data dos acontecimentos, já que o cômputo da duração varia conforme os mundos, a menos que haja, sob esse aspecto, uma lei particular para cada mundo, destinada à sua organização, como há uma para a duração da vida de seus habitantes. Seguramente, se tal lei existir, um dia será reconhecida. O Espiritismo, que assimila todas as verdades, quando estas são constatadas, não repelirá esta, mas como, até o presente, essa lei não é atestada por um número suficiente de fatos, nem por uma demonstração categórica, com ela nos devemos preocupar tanto menos quanto ela só nos interessa de maneira muito indireta. Não dissimulamos a gravidade dessa lei, se é que ela existe, mas como a porta do Espiritismo estará sempre aberta a todas as ideias progressivas, a todas as aquisições da inteligência, ele se ocupa com as necessidades do momento, sem temer ser ultrapassado pelas conquistas do futuro. Tendo sido a questão exposta aos espíritos num grupo muito sério do interior, e por isto mesmo geralmente bem assistido, foi respondido: certamente, no conjunto dos fenômenos morais, como nos fenômenos físicos, relações fundadas sobre os números. A lei da concordância das datas não é uma quimera, é uma das que vos serão reveladas mais tarde, e vos darão a chave das coisas que vos parecem anomalias. Porque, crede-o bem, a natureza não tem caprichos, marcha sempre com precisão e com segurança. Aliás, esta lei não é tal qual imaginais, para compreender na sua razão de ser, no seu princípio e na sua utilidade, necessitais adquirir ideias que ainda não possuís, e que virão a seu tempo. No momento, este conhecimento seria prematuro, razão porque não vos é dado, seria, pois, inútil insistir. Limitai-vos a recolher os fatos, observai sem nada concluir, com receio de vos enganar.
Deus sabe dar aos homens o alimento intelectual à medida que estão em condição de suportar. Trabalhai sobretudo no vosso adiantamento moral, o mais essencial, porque é por este que merecereis possuir novas luzes. Somos da mesma opinião. Pensamos, até, que haveria mais inconvenientes do que vantagens em vulgarizar prematuramente uma crença que, em mãos ignorantes, poderia degenerar em abuso e em práticas supersticiosas, por falta do contrapeso de uma teoria racional. O princípio da concordância das datas é, pois, inteiramente hipotético, mas se nada é ainda permitido afirmar a esse respeito, a experiência demonstra que, na natureza, muitas coisas estão subordinadas a leis numéricas, susceptíveis do mais rigoroso cálculo. Este fato, de grande importância, talvez possa um dia lançar luz sobre a primeira questão. É assim, por exemplo, que as chances do acaso estão submetidas, no seu conjunto, a uma periodicidade de admirável precisão. A maior parte das combinações químicas, para a formação dos corpos compostos, dão-se em proporções definidas, isto é, precisa-se de um número determinado de moléculas de cada um dos corpos elementares, e que uma molécula mais ou menos muda completamente a natureza do corpo composto. Vide a Gênese, capítulo X, nos 7 seguintes, a cristalização se opera sob ângulos de uma abertura constante. Em astronomia, os movimentos e as forças seguem progressões de um rigor matemático, e a mecânica celeste é tão exata quanto a mecânica terrestre. Dá-se o mesmo com a reflexão dos raios luminosos, calóricos e sonoros. É sobre cálculos positivos que são estabelecidas as chances de vida e de mortalidade nos seguros. É certo, pois, que os números estão em a natureza e que leis numéricas regem a maior parte dos fenômenos de ordem física. Dá-se o mesmo nos fenômenos de ordem moral e metafísica. É o que seria presunção afirmar, sem dados mais certos do que os que se possuem. Esta questão, aliás, levanta outras que têm a sua seriedade, e sobre as quais julgamos útil apresentar algumas observações de um ponto de vista geral. Desde que uma lei numérica rege os nascimentos e a mortalidade dos indivíduos, não poderia dar-se o mesmo, embora em escala mais vasta, com as individualidades coletivas, tais como as raças, os povos, as cidades, etc. As fases de sua marcha ascendente, de sua decadência e de seu fim, as revoluções que marcam as etapas do progresso da humanidade, não estariam sujeitas a uma certa periodicidade? Quanto às unidades numéricas para o cômputo dos períodos humanitários, se não são os dias, nem os anos, nem os séculos, poderiam ter por base as gerações, como alguns fatos tenderiam a fazer supor. Aí não está um sistema, e ainda menos uma teoria, mas uma simples hipótese, uma ideia fundada numa probabilidade, e que um dia, talvez, possa servir de ponto de partida para ideias mais positivas. Mas, dirão, se os acontecimentos que decidem a sorte da humanidade, de uma nação, de uma tribo, têm prazos regulados por uma lei numérica, será a consagração da fatalidade e, então, em que se torna o livre-arbítrio do homem. Estará o Espiritismo laborando em erro, quando diz que nada é fatal, e que o homem é o senhor absoluto de suas ações e de sua sorte. Para responder a esta objeção, há que tomar a questão de mais alto. Antes de mais, digamos que o Espiritismo jamais negou a fatalidade de certas coisas e que, ao contrário, sempre a reconheceu, mas ele diz que essa fatalidade não entrava o livre-arbítrio. Eis o que é fácil demonstrar. Todas as leis que regem o conjunto dos fenômenos da natureza têm consequências necessariamente fatais, isto é, inevitáveis, e essa fatalidade é indispensável à manutenção da harmonia universal. O homem, que sofre essas consequências, está, pois, em alguns aspectos, submetido à fatalidade, em tudo quanto não dependa de sua iniciativa. Assim, por exemplo, deve morrer fatalmente, é a lei comum, a qual não pode subtrair-se e, em virtude dessa lei,
Pode morrer em qualquer idade, quando chegar a sua hora, mas, se apressa voluntariamente a sua morte, pelo suicídio ou por seus excessos, age em virtude de seu livre-arbítrio, porque ninguém o pode constranger a fazê-lo. Deve comer para viver, é a fatalidade, mas se comer além do necessário, pratica um ato de liberdade. Em sua cela, o prisioneiro é livre de mover-se à vontade, no espaço que lhe é concedido, mas as paredes que não pode transpor são para ele a fatalidade que lhe restringe a liberdade. Para o soldado a disciplina é uma fatalidade, pois o obriga a atos independentes de sua vontade, mas não é menos livre em suas ações pessoais, pelas quais é responsável. Assim é com o homem na natureza. A natureza tem as suas leis fatais, que lhe opõem uma barreira, mas aquém da qual ele pode mover-se à vontade. Porque Deus não deu ao homem inteira liberdade. Porque Deus é como um pai previdente, que limita a liberdade dos filhos ao nível de seu raciocínio e do uso que dela podem fazer. Se o homem já se serve tão mal da que lhe é concedida, se não sabe governar-se a si mesmo, que seria se as leis da natureza estivessem à sua disposição, e se não lhe pusessem um freio salutar? O homem pode, pois, ser livre em suas ações, malgrado a fatalidade que preside ao conjunto, é livre em certa medida, no limite necessário para lhe deixar a responsabilidade de seus atos. Se, em virtude dessa liberdade, ele perturba a harmonia pelo mal que faz, se interpõe um obstáculo à marcha providencial das coisas, é o primeiro a sofrer por isto, e como as leis da natureza são mais fortes que ele, acaba sendo arrastado na corrente, então sente necessidade de voltar para o bem e tudo retome o seu equilíbrio. Assim, a volta ao bem é ainda um ato livre, embora provocado, mas não imposto, pela fatalidade. O impulso dado pelas leis da natureza, assim como os limites que elas estabelecem, são sempre bons, porque a natureza é obra da sabedoria divina. A resistência a essas leis é um ato de liberdade e essa resistência sempre desencadeia o mal. Sendo o homem livre para observar ou infringir essas leis, no que toca à sua pessoa, é, pois, livre de fazer o bem ou o mal. Se pudesse ser fatalmente levado a fazer o mal, e não podendo essa facilidade vir senão de um poder superior a ele, Deus seria o primeiro a transgredir suas leis. Quem é aquele a quem muitas vezes aconteceu dizer, se eu não tivesse agido como agi em tal circunstância, não estaria na posição em que estou, se tivesse que recomeçar, agiria de outra maneira. Não era reconhecer que era livre para fazer ou não fazer? Que estava livre para fazer melhor outra vez, se apresentasse ocasião. Ora, Deus, que é mais sábio que ele, prevendo os erros nos quais pode cair, o mau uso que pode fazer de sua liberdade, dá-lhe indefinidamente a possibilidade de recomeçar pela sucessão de suas existências corporais, e ele recomeçará até que, instruído pela experiência, não mais se engane de caminho. O homem pode, pois, conforme a sua vontade, apressar o termo de suas provas, e é nisto que consiste a liberdade. Agradeçamos a Deus por não nos ter fechado para sempre o caminho da felicidade, decidindo a nossa sorte definitiva após uma existência efêmera, notoriamente insuficiente para alcançarmos o topo da escada do progresso, e por nos haver dado, pela fatalidade mesma da reencarnação, os meios de adquirir incessantemente, renovando as provas nas quais fracassamos. A fatalidade é absoluta para as leis que regem a matéria, porque a matéria é cega, não existe para o espírito, ele próprio chamado para reagir sobre a matéria, em virtude de sua liberdade. Se as doutrinas materialistas fossem verdadeiras, elas seriam a mais formal consagração da fatalidade, porque se o homem fosse apenas matéria, não poderia ter iniciativa. Ora, se lhe concedeis a iniciativa, seja no que for, é que é livre, e se é livre, é que tem em si algo além da matéria. Sendo o materialismo a negação do princípio espiritual, é, por isso mesmo, a negação da liberdade e contradição bizarra. Os materialistas,
Os mesmos que proclamam o dogma da fatalidade, são os primeiros a tirar partido de sua liberdade, a reivindicá-la como um direito na sua mais absoluta plenitude, junto aos que a restringem, e isto sem suspeitar que é reclamar o privilégio do espírito, e não da matéria. Aqui se apresenta outra questão. A fatalidade e a liberdade são dois princípios que parecem excluir-se. A liberdade da ação individual é compatível com a fatalidade das leis que regem o conjunto, e esta ação não vem perturbar sua harmonia. Alguns exemplos tomados dos fenômenos mais vulgares da ordem material tornarão evidente a solução do problema. Dissemos que as chances do acaso se equilibram com surpreendente regularidade. Com efeito, é um resultado muito conhecido no jogo do vermelho e preto que, a despeito de sua irregularidade de saída a cada lançamento, as cores são em número igual ao cabo de certo número de jogadas, isto é, em 100 jogadas, haverá 50 vermelhas e 50 negras, em 1.500 de uma e 500 da outra, aproximadamente. Dá-se o mesmo com os números pares e ímpares e com todas as chances ditas duplas. Se, em vez de duas cores, houver três, haverá um terço de cada, se forem quatro, uma quarto, etc. Muitas vezes a mesma cor sai por série de 2, 3, 4, 5, 6 vezes seguidas, num certo número de jogadas, haverá tantas séries de 2 vermelhas, quanto de 2 pretas, tanto de 3 vermelhas quanto de 3 pretas, e assim por diante. Mas as jogadas de 2 serão metade menos numerosas que as de uma, as de 3, um terço das de uma, as de 4, uma quarto, etc. Nos dados, como estes têm 6 faces, jogando-os 60 vezes, chegar-se a 10 vezes 1 ponto, 10 vezes 2 pontos, 10 vezes 3 pontos e assim com os outros. Na antiga loteria de França, havia 90 números colocados numa roda, tiravam-se 5 de cada vez. Os registros de vários anos constataram que cada número tinha saído na proporção de um 90º e cada dezena na proporção de um 9º. A proporção é tanto mais exata quanto mais considerável o número de jogadas. Em 10 ou 20 jogadas, por exemplo, pode ser muito desigual, mas o equilíbrio se estabelece à medida que aumenta o número de jogadas, e isto com uma regularidade matemática. Sendo isto um fato constante, é bem evidente que uma lei numérica preside a essa repartição, quando abandonada a si mesma e que nada vem forçá-la ou entravá-la. O que se chama caso está, pois, submetido a uma lei matemática ou, melhor dizendo, não há caso. A irregularidade caprichosa que se manifesta em cada jogada, ou num pequeno número de lances, não impede a lei de seguir o seu curso, donde se pode dizer que há nessa repartição uma verdadeira fatalidade, mas essa fatalidade, que preside ao conjunto, é nula, ou pelo menos inapreciável, para cada lance ou jogada isolada. Estendamo-nos um pouco no exemplo dos jogos, porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em curto espaço de tempo, e como a lei ressalta a do conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem o que é provável que ainda a ignorassem. A mesma lei pode ser observada com precisão nas chances de mortalidade. A morte, que parece ferir indistintamente as cegas, não segue menos, em seu conjunto, uma marcha regular e constante, segundo a idade. Sabe-se perfeitamente que, em 1000 indivíduos de todas as idades, em um ano morrerão tantos de 1 a 10 anos, tantos de 10 a 20 anos, tantos de 20 a 30 anos, e assim por diante. Ou, então, que após um período de 10 anos, o número dos sobreviventes será de tantos de 1 a 10 anos, de tantos de 10 a 20 anos, etc. Causas acidentais de mortalidade podem perturbar momentaneamente esta ordem, como no jogo a saída de uma longa série da mesma cor rompe o equilíbrio, mas se, em vez de um período de 10 anos e de um número de 1000 indivíduos, estende-se a observação a 50 anos e 100.000 indivíduos,
o equilíbrio será restabelecido. De acordo com isto, é permitido supor que todas as eventualidades que parecem ser efeito do acaso, assim na vida individual, como na dos povos e da humanidade, são regidas por leis numéricas, e o que falta para se reconhecer é poder abarcar de um golpe de vista uma massa bastante considerável de fatos, e um lapso de tempo suficiente. Pela mesma razão, nada haveria de absolutamente impossível que o conjunto de fatos de ordem moral e metafísica fosse igualmente subordinado a uma lei numérica, cujos elementos e as bases, até agora, nos são totalmente desconhecidos. Em todo caso, vê-se, pelo que precede, que essa lei ou, se preferir, essa fatalidade do conjunto, de modo algum anularia o livre-arbítrio. É o que nos tínhamos proposto demonstrar. Não se exercendo o livre-arbítrio senão sobre os pontos isolados de detalhe, não entravaria a realização da lei geral, como a irregularidade da saída de cada número não entrava a repartição proporcional desses mesmos números sobre um certo número de saídas. O homem exerce o seu livre-arbítrio na pequena esfera de sua ação individual. Esta pequena esfera pode estar na confusão, sem que isto a impeça de gravitar no conjunto segundo a lei comum, assim como os pequenos redemoinhos causados nas águas de um rio pelos peixes que se agitam, não impedem a massa das águas de seguir o curso forçado que lhe imprime a lei de gravitação. Tendo o homem o seu livre-arbítrio, a fatalidade não participa de suas ações individuais, quanto aos acontecimentos da vida privada, que por vezes parecem atingi-lo fatalmente, tendo as fontes bem distintas, uns são consequência direta de sua conduta na existência presente. Muitas pessoas são infelizes, doentes, enfermas por sua falta. Muitos acidentes são resultado da imprevidência. Ele não pode queixar-se senão de si mesmo, e não da fatalidade ou, como se diz, de sua má estrela. Os outros são completamente independentes da vida presente e, por isso mesmo, parecem devidos a uma certa fatalidade, mas, ainda aqui, o Espiritismo nos demonstra que essa fatalidade é apenas aparente, e que certas situações penosas da vida têm sua razão de ser na pluralidade das existências. O Espírito as escolheu voluntariamente na erraticidade, antes de sua encarnação, como provações para o seu adiantamento. Elas são, pois, produto do livre-arbítrio, e não da fatalidade. Se algumas vezes são impostas, como expiação, por uma vontade superior, e ainda em razão das más ações voluntariamente cometidas pelo homem numa precedente existência, e não como consequência de uma lei fatal, pois ele poderia tê-las evitado, agindo de outro modo. A fatalidade é o freio imposto ao homem por uma vontade superior à sua, e mais sabe aquele, em tudo que não é deixado à sua iniciativa, mas jamais é um entrave ao exercício de seu livre-arbítrio, no que concerne às suas ações pessoais. Ela também não pode impor-lhe nem o mal, nem o bem, desculpar uma ação má qualquer pela fatalidade ou, como se diz muitas vezes, pelo destino. Seria abdicar do julgamento que Deus lhe deu, para pesar o pró e o contra, a oportunidade ou a inoportunidade, as vantagens ou os inconvenientes de cada coisa. Se um acontecimento está no destino de um homem, ele se realizará, a despeito de sua vontade, e será sempre para o seu bem, mas as circunstâncias da realização dependem do uso que ele faça de seu livre-arbítrio. E muitas vezes ele pode fazer redundar em seu prejuízo o que deveria ser um bem, se agir com imprevidência, e se deixar arrastar pelas paixões. Engana-se mais ainda se tome o seu desejo ou os desvios de sua imaginação por seu destino. Vide o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo V, nos 1 a 11. Tais são as reflexões que nos sugeriram os 3 ou 4 pequenos cálculos de concordância de datas, que nos foram apresentados, e sobre os quais pediram a nossa opinião. Elas eram necessárias para demonstrar que em semelhante matéria, de alguns fatos idênticos não se podia concluir por uma aplicação geral. Aproveitamo-los para resolver, por novos argumentos, a grave questão da fatalidade e do livre-arbítrio. Ano 11,
Agosto de 1868, número 8. Perseguições. Pelo fim de 1864 foi pregada uma perseguição contra o espiritismo em várias cidades do sul, e seguida de alguns efeitos. Eis um extrato de um desses sermões, que nos foi enviado na ocasião, com todas as indicações necessárias para lhe constatar a autenticidade. Apreciarão nossa reserva em não citar os lugares, nem as pessoas. Fugi, cristãos, fugi desses homens perdidos e dessas mulheres más, que se entregam a práticas que a Igreja condena. Não tenhais nenhuma relação com esses loucos e essas loucas, abandonai-os a um insulamento absoluto. Fugi deles como de criaturas perigosas. Não os suporteis ao vosso lado e expulsai-os do lugar santo, cujo acesso é interdito em razão de sua indignidade. Vede esses homens perdidos e essas mulheres más, que se ocultam na sombra, e que se reúnem em segredo para propagarem suas ignóbeis doutrinas. Segui-os comigo em seus covis, não se diriam conspiradores de baixa condição, deleitando-se nas trevas para aí formarem seus infames complôs. Conspiram claramente, com efeito, ajudados por Satã, contra a nossa Santa Mãe Igreja, que Jesus estabeleceu para reinar na terra. Que fazem ainda esses homens ímpios e essas mulheres sem vergonha? Blasfemam Deus, negam as sublimes verdades que, durante séculos, inspiraram o mais profundo respeito aos seus antepassados, adornam-se com uma falsa caridade, que só conhecem de nome, e dela se servem como manto para ocultar sua ambição. Introduzem-se, como lobos rapaces, em vossas residências para seduzir vossas filhas e vossas mulheres e vos perder a todos para sempre, mas vós os expulsareis de vossa presença como seres malfeitores. Compreendestes, cristãos, quais são os que assinalam a vossa reprovação? São os espíritas. E por que não os indicaria eu? É tempo de os repelir e de amaldiçoar as suas doutrinas infernais. Os sermões deste gênero estavam na ordem do dia naquela época. Se exumamos este documento dos nossos arquivos, após 4 anos, é para responder à qualificação de partido perigoso, dada nestes últimos tempos aos espíritas por certos órgãos da imprensa. Na circunstância precitada, de que lado estava a agressão, a provocação, numa palavra, o espírito de partido? Podia-se levar mais longe a excitação ao ódio dos cidadãos uns contra os outros, a divisão das famílias. Tais pregações não lembram as da época desastrosa em que essas mesmas regiões eram ensanguentadas pelas guerras de religião, em que o pai estava armado contra o filho e o filho contra o pai. Não os julgamos do ponto de vista da caridade evangélica, mas do da prudência. É de boa política excitar assim as paixões fanáticas numa região onde o passado ainda está tão vivaz, onde a autoridade muitas vezes tem dificuldade em prevenir os conflitos. É prudente aí exibir novamente os pomos da discórdia. Então queriam renovar aí a cruzada contra os albigenses e a guerra das Cevenas. Se semelhantes sermões tivessem sido pregados contra os protestantes, represálias sangrentas teriam sido inevitáveis. Hoje se agarram ao espiritismo porque, não tendo ainda existência legal, julgam que tudo é permitido a seu respeito. Pois bem, qual tem sido, em todos os tempos, a atitude dos espíritas, diante dos ataques de que foi objeto? A de calma e de moderação. Não se deveria bem dizer uma doutrina cuja força é bastante grande para pôr um freio às paixões turbulentas e vingativas. Notai, no entanto, que em parte alguns espíritas formam um corpo constituído, que não estão arregimentados em congregações obedientes a uma palavra de ordem, que entre eles não há qualquer filiação patente ou secreta. Eles sofrem, muito simplesmente e individualmente, a influência de uma ideia filosófica, e esta ideia, livremente aceita pela razão, e não imposta, é suficiente para modificar suas tendências, porque têm consciência de estar certos. Veem esta ideia crescer sem cessar, infiltrar-se em toda parte, cada dia ganhar terreno, têm fé no seu futuro,
porque ela é segundo os princípios da eterna justiça, responde às necessidades sociais e se identifica com o progresso, cuja marcha é irresistível. Eis porque são calmos diante dos ataques de que ela é objeto, acreditariam dar uma prova de desconfiança em sua força, se a sustentassem pela violência e por meios materiais. Riem-se desses ataques, pois não tem como resultado senão propagá-la mais rapidamente, atestando a sua importância. Mas os ataques não se limitam à ideia. Embora a cruzada contra os espíritas já não seja pregada abertamente, como era há alguns anos, seus adversários não se tornaram mais benevolentes, nem mais tolerantes. A perseguição não é menos exercida, na ocasião, astutamente contra os indivíduos que ela atinge, não só na sua liberdade de consciência, que é um direito sagrado, mas mesmo em seus interesses materiais. Em falta de razão, os adversários do espiritismo ainda esperam derrubá-lo pela calúnia e pela repressão. Sem dúvida se equivocam, mas, enquanto esperam, fazem algumas vítimas. Ora, não é preciso dissimular que a luta não terminou. Os adeptos devem, pois, armar-se de coragem para marchar com firmeza na via que lhes é traçada. É não só em vista do presente, mas, sobretudo, na previsão do futuro, que julgamos por bem reproduzir a instrução que se segue, sobre a qual chamamos seriamente a atenção dos adeptos. Além disso, ela é um desmentido dado aos que buscam representar o espiritismo como um partido perigoso para a ordem social. Praz a Deus que todos os partidos não obedeçam senão a semelhantes inspirações. A paz não tardaria a reinar na terra. Paris, 10 de dezembro de 1864, Médium, Sr. Delane. Meus filhos, estas perseguições, como tantas outras, cairão e não podem ser prejudiciais à causa do espiritismo. Os espíritos bons velam pela execução das ordens do Senhor, nada tendes a temer. Contudo, é uma advertência para vos manterdes em guarda e agir com prudência. É uma tempestade que rebenta, porque deveis esperar e ver rebentar muitas outras, conforme vos temos anunciado, pois não deveis pensar que os vossos inimigos se deem facilmente por vencidos. Não, eles lutarão passo a passo, até se convencerem de sua impotência. Deixai, pois, que lancem o seu veneno, sem vos inquietardes com o que possam dizer, porque bem sabeis que nada podem contra a doutrina que, a despeito de tudo, deve triunfar. Eles bem o sentem, e é esta que os exaspera e redobra o seu furor. É preciso esperar que na luta eles façam algumas vítimas, mas aí estará a prova pela qual o Senhor reconhecerá a coragem e a perseverança de seus verdadeiros servidores. Que mérito terias em triunfar sem esforço? Como valentes soldados, os feridos serão os mais recompensados. E que glória para os que saírem da refrega mutilados e cobertos de honrosas cicatrizes. Se um povo inimigo viesse invadir o vosso país, não sacrificaríeis os vossos bens, a vossa vida por sua independência. Porque, então, vos lamentaríeis de alguns arranhões que recebeis numa luta cujo desfecho inevitável conheceis, e na qual estáis certo da vitória. Agradecei, pois, a Deus por vos haver colocado na linha de frente, para que sejais dos primeiros a recolher as palmas gloriosas, que serão o prêmio de vosso devotamento à santa causa. Agradecei aos vossos perseguidores, que vos permitem mostrar a vossa coragem e adquirir mais mérito. Não vades ao encontro da perseguição, não a busqueis, mas se ela vier, aceitai-a como uma das provas da vida, porque é uma delas, e das mais proveitosas ao vosso avanço, conforme a maneira pela qual a suportardes. Dá-se nesta prova como em todas as outras, por vossa conduta podeis fazer que ela seja fecunda, ou sem frutos para vós. Vergonha aos que tiverem recuado e preferido o repouso da terra ao que lhe estava preparado, porque o Senhor fará conta de seus sacrifícios. Ele lhes dirá: que pedis, vós que nada perdestes, nada sacrificastes? Que não renunciastes nem a uma noite do vosso sono, nem a um pouco de vossa mesa,
nem deixastes um pedaço de vossas roupas no campo de batalha. Que fizestes durante esse tempo, enquanto os vossos irmãos iam ao encontro do perigo? Mantiveste-vos afastados, para deixar passar a tempestade e vos mostrar depois do perigo, ao passo que os vossos irmãos enfrentavam todas as dificuldades. Pensai nos mártires cristãos. Eles não tinham, como vós, comunicações incessantes do mundo invisível para reanimar a sua fé e, contudo, não recuavam ante o sacrifício, nem de sua vida, nem de seus bens. Aliás, o tempo dessas provas cruéis já passou, os sacrifícios sangrentos, as torturas, as fogueiras não se repetirão mais. Vossas provas são mais morais do que materiais, serão, por conseguinte, menos penosas, mas não serão menos meritórias, porque tudo está proporcionado ao tempo. Hoje é o espírito que domina, eis porque o espírito sofre mais que o corpo. A predominância das provas espirituais sobre as provas materiais é um indício do adiantamento do espírito. Aliás, sabeis que muitos dos que sofreram pelo cristianismo vêm concorrer para o coroamento da obra, e são os que sustentam a luta com mais coragem. Assim, vêm juntar mais uma palma às que já haviam conquistado. O que vos digo, meus amigos, não é para vos decidir a entrar estovadamente na peleja e com a cabeça baixa. Não, ao contrário, vos digo, agi com prudência e circunspeção, no interesse mesmo da doutrina, que teria de suportar um zelo irrefletido, mas se um sacrifício for necessário, fazei-o sem murmurar e pensai que uma perda temporal nada é ao lado da compensação que por isso recebereis. Não vos inquieteis com o futuro da doutrina. Entre os que combatem hoje, mais de um será o seu defensor amanhã. Os adversários se agitam, em dado momento quererão reunir-se para desferir um grande golpe e derrubar o edifício começado, mas seus esforços serão vãos e far-se-á a divisão em suas fileiras. Aproximam-se os tempos em que os acontecimentos favorecerão a eclosão do que semeais. Considerai a obra na qual trabalhais, sem vos preocupardes com o que possam dizer ou fazer. Vossos inimigos fazem tudo o que podem para vos levar além dos limites da moderação, a fim de poder dar um pretexto às suas agressões. Seus insultos não têm outro objetivo, mas a vossa indiferença e vossa longanimidade os confundem. A violência, continuai, pois, a opor a doçura e a caridade, fazei o bem aos que vos querem mal, a fim de que possam distinguir, mais tarde, o verdadeiro do falso. Tendes uma arma poderosa, a do raciocínio. Servi-vos dela, mas não a mancheis jamais pela injúria, o supremo argumento dos que não têm boas razões para dar. Esforçai-vos, enfim, pela dignidade de vossa conduta, para fazer respeitar em vós o título de espírita. São Luís. Ano 11, setembro de 1868, número 9. Alma da Terra. A questão precedente nos leva naturalmente à da alma da Terra, várias vezes debatida e diversamente interpretada. A alma da Terra representa um papel principal na teoria da formação do nosso globo pela incrustação de 4 planetas, teoria cuja impossibilidade material demonstramos, conforme as observações geológicas e os dados da ciência experimental. Vide a Gênese, capítulo 7, nos 4 e seguintes, no que concerne à alma, apoiar-nos-emos igualmente sobre os fatos. Esta questão prejulga uma outra. A Terra é um ser vivo. Sabemos que certos filósofos, mais sistemáticos do que práticos, consideram a Terra e todos os planetas como seres animados, fundando-se no princípio de que tudo vive em a natureza, desde o mineral até o homem. Antes de mais, cremos que há uma diferença capital entre o movimento molecular de atração e de repulsão, de agregação e de desagregação do mineral e o princípio vital da planta. Há aí efeitos diferentes, que acusam causas diferentes ou, pelo menos, uma profunda modificação na causa primeira, se esta for única. A Gênese, capítulo X, nos 16 a 19, mas, admitindo, por um instante,
Que o princípio da vida tenha sua fonte no movimento molecular, não se poderá contestar que seja ainda mais rudimentar no mineral do que na planta. Ora, daí uma alma, cujo atributo essencial é a inteligência, a distância é grande. Cremos que ninguém pensou em dotar um calhau ou um pedaço de ferro com a faculdade de pensar, de querer e de compreender. Fazendo mesmo todas as concessões possíveis a este sistema, isto é, colocando-nos do ponto de vista dos que confundem o princípio vital com a alma propriamente dita, a alma do mineral nele não estaria senão em estado de germe latente, pois que nele não se revela por nenhuma manifestação. Um fato não menos patente que o de que acabamos de falar é que o desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio inteligente. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica segue constantemente, em todos os seres, a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem, e não poderia ser de outro modo. Desde que a alma é necessário um instrumento apropriado à importância das funções que deve desempenhar. De que serviria a ostra ter a inteligência do macaco, sem os órgãos necessários à sua manifestação? Se, pois, a terra fosse um ser animado, servindo de corpo a uma alma especial, essa alma deveria ser ainda mais rudimentar que a do pólipo, pois que a terra não tem a mesma vitalidade da planta, ao passo que, pelo papel que se atribui a essa alma, sobretudo na teoria da incrustação, dela fazem um ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio, um espírito superior, numa palavra, o que nem é racional, nem conforme a lei geral, porque jamais um espírito teria sido mais aprisionado e pior dotado. A ideia da alma da terra, entendida neste sentido, tanto quanto a que faz da terra um animal, deve, pois, ser arrolada entre as concepções sistemáticas e quiméricas. Aliás, o mais ínfimo animal tem a liberdade de seus movimentos, vai aonde quer e ainda quando lhe apraz, enquanto os astros, esses pretensos seres vivos e animados por inteligências superiores, estariam sujeitos a movimentos perpetuamente automáticos, sem jamais poderem afastar-se de sua rota, seriam, na verdade, bem menos favorecidos que o último pulgão. Se, conforme a teoria da incrustação, as almas dos 4 planetas que formaram a Terra, tiveram a liberdade de reunir os seus invólucros, teriam a de ir onde quisessem, de mudar à vontade as leis da mecânica celeste. Porque não mais a têm. Há ideias que se refutam por si mesmas e sistemas que caem desde que se perscrutem seriamente as suas consequências. O espiritismo seria ridicularizado de forma justa por seus adversários, se fizesse o editor responsável de utopias que não suportam o exame. Se o ridículo não o matou, é porque só mata o que é ridículo. Por a alma da terra pode entender-se, mais racionalmente, a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos, o que já supõe certo grau de adiantamento e de desenvolvimento intelectual, ou, melhor ainda, o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que somente pode ser atribuída a um ser eminentemente superior em saber e em sabedoria. Em tal caso, esse espírito não é, propriamente falando, a alma da terra, porquanto não se acha encarnado nela, nem subordinado ao seu estado material. É um chefe preposto à sua direção, como um general é ao comando de um exército. Um espírito, incumbido de missão tão importante qual a do governo de um mundo, não poderia ter caprichos, ou, então, teríamos de reconhecer em Deus a imprevidência de confiar a execução de suas leis aos seres capazes de lhes contravir, a seu bel prazer. Ora, segundo a doutrina da incrustação, a má vontade da alma da lua que houvera dado causa que a terra ficasse incompleta. Numerosas comunicações, dadas em diversos lugares, vieram confirmar esta maneira de encarar a questão da alma da terra. Citaremos apenas uma, que em poucas palavras as resume todas. Sociedade Espírita de Bordeaux,
abril de 1862. A Terra não tem alma, que lhe pertença propriamente, porque não é um ser organizado, como os que são dotados de vida, tem-nos aos milhões, que são os espíritos encarregados de seu equilíbrio, de sua harmonia, de sua vegetação, de seu calor, de sua luz, das estações, da encarnação dos animais, que velam, assim como a dos homens. Isto não quer dizer que tais espíritos sejam a causa desses fenômenos, eles os presidem, como os funcionários de um governo presidem cada uma das engrenagens da administração. A Terra progrediu à medida que se formou, progride sempre, sem jamais se deter, até o momento em que tiver atingido o máximo de sua perfeição. Tudo o que nela é vida e matéria progride ao mesmo tempo, porquanto, à medida que se realiza o progresso, os espíritos encarregados de velar por ela e seus produtos, progridem por seu lado, pelo trabalho que lhes incumbe, ou cedem o lugar a espíritos mais adiantados. Nesse momento ela chega a uma transição do mal ao bem, do medíocre ao belo. Deus, Criador, é a alma do universo, de todos os mundos que gravitam no infinito, e os espíritos incumbidos, em cada mundo, de execução de suas leis, são os agentes de sua vontade, sob a direção de um delegado superior. Esse delegado pertence, necessariamente, à ordem dos espíritos mais elevados, porquanto seria injusto com a sabedoria divina crer que ela abandonasse ao capricho de uma criatura imperfeito o cuidado de velar pela realização do destino de milhões de suas próprias criaturas. P. Os espíritos incumbidos da direção e da elaboração dos elementos constitutivos do nosso globo podem encarnar? Resp. Certamente, porque, no estado de encarnação, tendo uma ação mais direta sobre a matéria, podem fazer o que lhes seria impossível como espíritos, assim como certas funções, por sua natureza, competem mais especialmente ao estado espiritual. A cada estado são conferidas missões particulares. Os habitantes da Terra não trabalham por sua melhoria material. Considerai, então, todos os espíritos encarnados como fazendo parte dos que estão encarregados de fazê-la progredir, ao mesmo tempo que progridem. É a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, inclusive o delegado superior, que constitui, a bem dizer, a alma da Terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação da colmeia, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. P. Esse espírito-chefe também pode encarnar? Resp. Sem dúvida alguma, quando recebe a missão, o que ocorre quando sua presença entre os homens é julgada necessária ao progresso. Um dos vossos guias espirituais. Instruções dos Espíritos. Que fizeram de 1999. Extraímos a comunicação seguinte do Jornal Espírita Salute, que se publica em Nova Orleans, número de 1º de junho de 1868. Filhos, eu vos escrevi, quando vossa boa união me chamar, virei a vós. E como vossa boa união me chamou, eis-me aqui. Eis-vos agora como meus apóstolos de outrora. Fazei como os bons e não façais como os maus, que ninguém renegue, que ninguém traia. E de sentar-vos à mesma mesa que reuni os amigos da minha fé e de meu coração, que ninguém seja nem Pedro, nem Judas. Ó meus bons filhos, olhai em torno de vós e vedes minha cruz, o instrumento glorioso de meu vil suplício, domina os edifícios da tirania. E eu não tinha vindo senão para pregar a liberdade e a felicidade. Com a minha cruz, afogaram os corpos no sangue e as consciências na mentira. Com a minha cruz, disseram aos homens, obedecei aos vossos mestres, curvai-vos diante dos opressores. E eu dizia, sois todos filhos de um mesmo Pai, sem distinção, a não ser a de vossos méritos, resultante da vossa liberdade. Eu tinha dito aos grandes, humilhai-vos. E aos pequenos, levantai-vos. E exaltaram os grandes e rebaixaram os pequenos. Que fizeram de mim,
de minha memória, de minha lembrança, de meu apostolado. Um sabre, sim, e há ainda os que se fizeram agentes desta infâmia. Oh! Se pudesse sofrer na morada celeste, eu sofreria. E vós deveis sofrer. E deveis estar prontos a tudo para a redenção que comecei, ainda que não fosse senão para arvorar sobre a mesma montanha o mesmo sinal de união. Será visto e compreendido, e deixarão tudo para o defender, para o abençoar, para o amar. Filhos, ide para o céu com a fé, e a humanidade inteira vos seguirá sem medo e com amor. Logo sabereis, na prática, o que é o mundo, se a teoria não vos tiver ensinado. Tudo quanto vos foi dito para a prática do verdadeiro cristianismo não é senão a sombra da verdade. O triunfo que vos espera está tão acima dos triunfos humanos e dos vossos pensamentos, quanto as estrelas do céu estão acima dos erros da terra. Oh! Quando eles virem como Tomé, quando tiverem tocado, vós vereis. Vereis. As paixões vos criarão obstáculos, depois vos socorrerão, porque serão as boas paixões após as más paixões. Pensai em mim, quando fordes partir o meu pão e beber o meu vinho, dizendo que arvorais, para a eternidade, a bandeira dos mundos. Oh! Sim, dos mundos, porque ele unirá o passado, o presente e o futuro a Deus. Jesus. O jornal publica esta comunicação sem informar quanto às circunstâncias em que foi obtida. Parece, contudo, que deve ter sido numa festa comemorativa da ceia, ou de alguma ágape fraterno entre os adeptos. Seja como for, ela traz, na forma e no fundo dos pensamentos, na simplicidade aliada à nobreza do estilo, um cunho de identidade que não se poderia desconhecer. Atesta, da parte dos assistentes, disposições capazes de lhes merecer esse favor, e não podemos senão felicitá-los. Pode-se ver que as instruções dadas na América sobre a caridade e a fraternidade não serem nada as que são dadas na Europa. É o laço que unirá os habitantes dos dois mundos. Ano 11, outubro de 1868, número 10, Instruções dos Espíritos. Influência dos planetas nas perturbações do globo terrestre. Extraímos o que segue de uma carta que nos é dirigida de Santa Fé de Bogotá, Nova Granada, por um dos nossos correspondentes, o Sr. Dr. Ignácio Pereira, médico, cirurgião, membro fundador do Instituto Homeopático dos Estados Unidos da Colômbia, há 3 anos que, pela mudança das estações em nossas regiões, a do verão tornou-se muito longa e apareceram em algumas plantas doenças inteiramente desconhecidas em nosso país. As batatas foram atacadas de gangrena seca e, pelas observações microscópicas, que fiz em plantas afetadas por esta doença, reconheci que é produzida por um parasito vegetal chamado Perisporium solani. Há 3 anos nosso globo tem sido vítima de desastres de toda a sorte, inundações, epidemias, epizootias, fome, furacões, comoções do mar, terremotos têm, sucessivamente, devastado diversas regiões. Sabendo que quando um cometa se aproxima da Terra as estações se tornam irregulares, pensei que esses astros pudessem igualmente produzir uma ação sobre os seres orgânicos, ocasionar perturbações climatéricas, causas de certas moléstias e, talvez, influir sobre o estado psíquico do globo pela produção de fenômenos diversos. O espírito de meu irmão, que interroguei a respeito, limitou-se a me responder que não é um cometa que age, mas o planeta Júpiter que, de 40 em 40 anos, está no seu período mais próximo da Terra, recomendando-me não prosseguir esse estudo por mim só. Preocupado com sua resposta, estudei a crônica de 40 anos atrás. E então fiquei sabendo que as estações foram irregulares, como hoje, em nossas regiões, sobreveio ao trigo a doença conhecida pelo nome de Anublo, também houve pestes nos homens e nos animais, terremotos que causaram grandes desastres. Esta questão me parece importante, razão porque,
Se julgardes conveniente submetê-la aos espíritos instrutores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eu vos ficaria muito agradecido se me desseis a conhecer a sua opinião. Resposta: Paris, 18 de setembro de 1860.